Galera, eu vou deixar esse vídeo aqui para ficar registrado esse conteúdo dos nervos cranianos. A gente vai fazer aula sobre isso ainda, mas vai ser importante esse material aqui para a gente usar como forma de revisão, beleza? Então, para fazer uma introdução aqui, quando a gente fala de nervos, a gente está falando do sistema nervoso periférico, que faz ligação, né, entre o cérebro ou a medula e o resto do corpo. Mas os nervos cranianos, eles são diferentes, né? Eles têm algumas coisas características e funções muito especiais. Por exemplo, a primeira diferença deles é que eles saem do encéfalo, o que diferencia ele dos nervos espinais. Só uma curiosidade, que a gente tem 12 nervos cranianos. A maioria de vocês já deve lembrar disso por causa da que a gente teve esse conteúdo, né? Uma parte dele aí. Mas 12 é um número que acompanha a biologia e a história aí de certa forma. Por exemplo, Jesus teve 12 apóstolos. A gente tem 12 meses no ano. 12 horas é o ciclo que fecha entre o dia e a noite. 12 costelas, 12 pares de costela. Enfim, os exemplos são infinitos. E o 12 é, antigamente, na história, o 12 era o número que representava a totalidade, um ciclo fechado, né, de coisas ali que representam uma função. Então, enfim, só uma curiosidade aí para a gente introduzir, mas já se falando aqui do conteúdo mesmo, o que a gente espera ver aqui? Os nervos, a gente tem um núcleo, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, vou colocar só o Nzinho para ficar representado. A gente tem um núcleo, né, e a maioria está no tronco, na região do tronco cerebral. Então, 4 núcleos vão estar na ponte, 2 no mesencéfalo e 4 no bulbo. Agora a gente especifica ali. Mas aí deu 10 no caso. Isso porque o primeiro e o segundo nervo, que a gente já vai falar deles agora, não tem o núcleo no tronco. Eles são exceções, né? Se são exceções, a gente já pensa que fica mais fácil de ter questão, né? Além desses núcleos, a gente tem um trajeto a partir do núcleo, se for um nervo motor, ou para o núcleo, se for um nervo sensitivo, beleza? E a gente tem um forame, a gente tem núcleos, a gente tem um trajeto e a gente tem um forame, que é um buraco, um lugar, uma fissura, a partir de onde o núcleo, né, passa por ali. E esses forames, eles vão ser cobrados, esses bimestres. Eu vou especificar durante a aula quais são os mais importantes que a gente precisa estar sabendo com certeza, mas só para ir adiantando a gente aí. E a gente tem um receptor, no caso de um nervo sensitivo, ou a gente tem um órgão efetor, que é o que vai estar lá realizando, vai estar na ponta final desse nervo, se ele for um nervo motor. Beleza? Então a gente vai começar pelo começo. Vamos pegar essa visão geral aqui das relações. O primeiro nervo que a gente tem é o nervo olfatório, beleza? E o que a gente vai querer esse bimestre saber dos nervos, e principalmente o nervo olfatório. O nervo olfatório é o primeiro que eu falo assim, tem que saber, tá? Com certeza, o nervo olfatório é um dos nossos preferidos para essa nossa prova. O nervo olfatório, ele tem ali algumas diferenças, né? A gente vai pensar sempre, quando a gente for falar dos nervos aqui, de origem real, origem aparente e origem óssea. Eu vou só explicar esse conceito para vocês rapidão. A origem real do nervo vai ser a origem
funcional, basicamente, é a verdadeira, né? Onde que está os núcleos motores ou os núcleos sensitivos, entendeu? É a origem real mesmo, onde que começam os estímulos desse nervo. A origem aparente é basicamente o ponto de saída ou entrada do nervo no tronco encefálico. Assim, é, no, é, quando eu for explicar sobre o nervo olfatório aqui, por exemplo, você já vai entender. Mais fácil a origem aparente. E a gente tem também a origem óssea, que é, no caso, o orifício do crânio por onde o nervo sai ou entra, né? Então, beleza. Vamos seguir aqui, começando pelo nervo olfatório. O nervo olfatório, gente, ó, eu vou tirar aqui, ó. Eu vou colocar essa parte separada aqui. E é o seguinte, para a gente poder falar dele. Ó. Eita. O nervo olfatório, né, é um nervo sensitivo. Se ele é sensitivo, o começo dele, a origem real, são células nervosas, né, células receptoras olfatórias, que elas ficam bem ali na mucosa nasal mesmo, beleza? Então é no nariz, basicamente, ali na parte de cima. São umas células nervosas receptoras olfatórias. Essa é a origem real do nervo olfatório. A origem aparente desse nervo, no caso, olha só. A origem aparente dele é quando junta, né? Eu vou tirar aqui já, olha só. Daqui dá para ver essas fibras chegando. O nervo olfatório, na verdade, ele é esse conjunto de várias fibras olfatórias que se juntam aqui e formam essa estrutura. Que no caso, essa estrutura é a origem aparente dele. Essa daqui é o bulbo olfatório, beleza? Então, a origem real do nervo olfatório, que é o nervo sensitivo, vai ser as células nervosas receptoras. A origem aparente é o bulbo olfatório. Agora, a origem óssea, que é, no caso, né, onde ele sai, o orifício, qual que é o osso que ele passa, basicamente assim, no nervo olfatório é a lâmina cribiforme. Olha aqui. Essa lâmina bem aqui, ó. Lâmina cribiforme. É como se ela fosse perfurada. É como se ela tivesse vários furinhos ali, né? Ela também tem outro nome, ela é chamada também de placa crivosa do etimoide. Aquele ali é o osso etimoide, né? Então a origem óssea dele é aí, beleza? Então, só recapitulando aqui. A gente está falando desse nervo olfatório sensitivo, tá no telencéfalo, beleza? E o trajeto que ele vai fazer ele vai ter a origem dele nessas células nervosas receptoras, ele vai passar por essa lâmina cribiforme ou placa crivosa do osso etimoide e a origem aparente dele é no bulbo olfatório, beleza? Depois ele tem, a gente especifica mais para frente, mas depois do bulbo nós vamos ter, só dando uma palhinha aqui, depois do bulbo a gente vai ter o trato olfatório, a gente tem esse trígonozinho aqui, e a gente tem a estria olfatória lateral, aqui a gente está sem o córtex, mas o que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, os outros nervos que nós vamos falar, a gente vai ver que os núcleos dele, como eu falei agorinha, vão estar lá no tronco, né? Ponte mesencéfalo, ponte bulbo. Vão estar lá no tronco. Mas esse aqui, o nervo olfatório, além dele não passar pelo tálamo, ele é o único sentido, o único nervo que não passa pelo tálamo ali para que ocorra uma retransmissão dos sentidos dele, ele também vai direto, né, pro córtex piriforme ali, e pro giro tem um
um processo, um unco, que chama unco. Depois eu mostro mais pra frente para vocês, quando a gente estiver com a peça do córtex. E no córtex entorrinal, beleza? Então a gente pode lembrar aí que o final, depois disso, o bulbo, trato olfatório, vai acabar aqui, no córtex entorrinal. Então é como se fosse ali o núcleo desse nervo propriamente dito, beleza? Então a gente tem que lembrar: sensitivo, origem aparente é bulbo olfatório, a origem real são as células nervosas receptoras, a óssea é a lâmina cribiforme, beleza? Esse tem que saber esse aqui, porque a chance dele cair é gigante. Beleza? Eu dei uma cortadinha aqui pra gente ver se consegue ganhar um pouco mais de tempo. Mas nós vamos falar agora do segundo nervo craniano, que é o nervo óptico. Também é um nervo sensitivo, é um nervo que inclusive já foi cobrado o caminho dele aí na prova, né? Então, acredito que seja um pouquinho mais difícil dela cobrar algo aí, mas só relembrando. A origem real desse nervo, já que ele é sensitivo, vai ser na retina, tá? Nas células ganglionares da retina. Aí a origem aparente dele é aqui, no quiasma óptico. Lembra? A origem aparente é onde a gente parece que começa a ver o nervo, onde ele sai mesmo. E a origem óssea é o canal óptico. Beleza? Ó, vou colocar as marcações aqui para fazer um adendo. Ele passa dentro do canal óptico. A gente vai falar depois de várias estruturas que passam aqui, ó, na fissura orbital superior. Mas a gente tem que lembrar que o nervo óptico, ele passa dentro do canal óptico. Beleza? Depois vai ter o trato óptico, o quiasma óptico, o trato óptico, né? E ele faz uma conexão no, vocês lembram lá da questão, no gânglio geniculado lateral do tálamo. E ele também é um nervo que não tem, é a outra exceção, que não tem núcleo aqui. Ele não tem núcleo aqui. Por quê? Ele faz direto, depois pelas radiações ópticas, uma conexão direto no córtex visual primário, lá no lobo occipital. E onde que fica o córtex visual primário? Para quem já acompanhou as aulas aí, para quem está vendo pela primeira. Lembrando, tá lá, né? Obviamente no lobo occipital, naquela fissura, naquele suco calcarino que a gente tem ali no lobo occipital, né? Ao redor dele. Então, as radiações ópticas, elas terminam diretamente lá. Por isso que a gente tem como se a visão e o olfato com sentidos com um pouco de diferença, um pouco de destreza a mais, né? Uma coisa que a gente pode falar ali, lembrar do nervo olfatório, é que ele faz ali aquela conexão no córtex entorrinal, igual eu falei para vocês, que está bem pertinho da parte das emoções que a gente tem, beleza? Da parte límbica. Então, é por isso que é tão associado essa questão do cheiro, um cheiro de alguma coisa com alguma emoção. Aí você tem uma memória já longa disso. Você lembra de um cheiro que sentiu há muito tempo atrás. Beleza? Mas só resumindo aí, nervo óptico, né? É o segundo par craniano, é sensitivo. A origem real é nas células ganglionares da retina. Origem aparente, quiasma óptico. E a origem óssea é canal óptico. Não confundir com fissura orbital superior, beleza? Agora falando do nosso terceiro nervo, o nervo oculomotor. Bom, depois eu posso passar um macetinho para quem quiser. Tem vários mnemônicos, macetezinhos, mas o oculomotor é o terceiro nervo, né? Há quem diga que se virar o 3 assim, é como se ele parecesse um óculo, né? Enfim, talvez ajude alguém. Mas é o nervo oculomotor.
E aqui sim, aqui chega de exceções. Ele sai diretamente do tronco, ele sai especificamente do mesencéfalo. Então a origem real dele, se é no mesencéfalo, olha só. Aqui a gente tem, quando a gente fala de tronco encefálico, né, a gente está falando de mesencéfalo, que é aquilo ali, ponte e bulbo, né? Então, se ele sai do mesencéfalo, vamos procurar ele ali, ó. Aqui, ó. Nervo locomotor. Beleza? Então, a origem real dele, ele é um nervo motor. Então, o sentido dele é do nervo para o órgão receptor, que no caso são os músculos ali, né? Vários músculos. Reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Acredito que não vão ser cobrados os músculos, a grande função vai ser as origens mesmo, né? Mas a gente, se precisar, a gente revisa isso aí. A origem real é núcleo motor do óculo motor, que fica no mesencéfalo, beleza? Fica no mesencéfalo. Ok. A origem aparente dele é a fossa interpendicular, que é o seguinte. Aqui, ó, a gente tem essas estruturas que são chamadas também de pedículos. É como se fossem essas sementes, enfim, essas coisinhas aí, que é hipófise e tal, mas enfim, são chamadas também de pedículos. Então aqui, nessa parte, a gente tem essa coisa, um buraco aí que chama fossa interpendicular. Peduncular, perdão, interpeduncular, né, que é na face anterior do mesencéfalo ali. Não acredito que seja muito forte, tá, para cobrar de questão isso aí. E ele vai passar lá onde a gente mostrou aquela hora, que é aqui, ó. Ele sim, diferente do nervo óptico, ele vai ser um dos nervos que vai passar na fissura orbital superior. Vamos ver se eu estou mentindo. Eita, pego, olha o tanto. Aqui, óculo motor, tá passando ali dentro. Beleza? Então, origem real é núcleo motor do óculo motor lá no mesencéfalo. A origem aparente é nessa fossa interpeduncular e a origem óssea é nessa fissura orbital superior, beleza? Nessa fissura orbital superior a gente vai ter mais vários nervos que vão passar aí, tá? Vários mesmo. Já falando agora do nosso quarto nervo, o nervo troclear, né? Que é o nervo responsável ali por nutrir, por inervar o músculo oblíquo superior, né? Que faz para baixo e para medial. A origem real dele é no mesencéfalo também. No entanto, eu falei agora que chega de exceção, mas esse aqui é uma exceção. Ele sai do tronco, como todos os outros, mas olha só, esse nervo aqui é outra aposta, tá? De prova. Na prova, quando eram os médicos lá que davam aula, cobraram ele, porque ele é uma exceção clássica, sabe? Esse nervo troclear, ele é o único nervo que sai da parte posterior, entendeu? Do mesencéfalo ali. Ele é o único nervo que sai dessa parte posterior. Então, a origem real é mesencéfalo, né? Colículo. Ali, não precisa detalhar, a origem real é no mesencéfalo. A origem aparente é a face dorsal posterior do mesencéfalo. Se for cobrado esse nervo aqui, vai ser provavelmente essa questão dessa exceção aí, tá? Pode ser até mesmo uma questão da prática, né? Ela setar lá algum dos nervos e perguntar isso daí, beleza? A origem óssea dele, não surpreendentemente falando, eu vou até começar a pintar aqui, ó. É também, ó, o óculo motor, vou pintar o óculo motor aqui, pra gente não se perder. Óculo motor,
aqui, olha só, nervo troclear. Como que eu sei que é troclear, esse aqui? Porque eu sei que ele vai inervar o oblíquo superior. Então eu sei que ele está mais para cima. Nervo troclear. Ele passa ali também na fissura orbital superior. Quem não passa na fissura é quem? O nervo óptico. Beleza. Então, é um nervo motor, origem real mesencéfalo, origem aparente parte posterior do mesencéfalo e a origem óssea, fissura orbital superior, ok? Se falando agora do nosso quinto nervo craniano, muito conhecido aí, um dos mais famosos, né? Olha só, 5. Eu acho isso aqui muito besta, mas tem gente que gosta. Diz que o 5 se parece mais um S, mas o 5 parece uma mulher gorda, grávida, de trigêmeos. Enfim, é besta, mas às vezes ajuda alguém. Beleza? Mas o que a gente precisa saber do trigêmeo aqui, gente? Vamos lá. A origem real dele é na ponte, ok? A origem real é na ponte, sem problema, nervo clássico aí. E a origem aparente é da ponte também, mas nessa face anterolateral da ponte. Não vai ser uma coisa provavelmente diferenciada aí, tá? Essa diferenciação de origem real por origem aparente, nesse caso, não é tão relevante, é basicamente a mesma. Agora, a origem óssea vai ser, muito provavelmente, vai ser cobrada, beleza? Por quê? Aqui a gente tem bastante coisa. Olha só. Porque nós temos 3 origens ósseas diferentes para os ramos deles aqui, beleza? Para o nervo oftálmico, que é o primeiro ramo, por coincidência ou não, é claro, ele vai passar naquele lugar que falei para vocês que vários passam, que é na fissura orbital superior. Vários quem? Troclear, oculomotor e agora o oftálmico passa ali também. Fechou? O oftálmico, origem óssea, é ali. Agora, esse daqui, ó, é o segundo. Então, lembrando, né? O oftálmico é o nervo sensitivo, apenas sensitivo. Aquele ali que está entrando naquele buraco redondo que chama forame redondo é o nervo maxilar. Precisam decorar isso, tá? Não tem muito o que falar, isso aqui é decorar, né? O segundo ramo do nervo trigêmeo, o nervo maxilar, tá? Ele é também um ramo sensitivo, beleza? E ele passa pelo forame redondo. Ponto. Aqui, nesse forame oval, a gente tem o nosso nervo mandibular. Então, o maxilar é forame redondo e mandibular é forame oval. Fechou? O nosso mandibular, ele é o ramo que é misto do nosso nervo trigêmeo, beleza? Então, algumas coisas que a gente tem que lembrar aí. Ele inerva ali a parte anterior, né, da língua, a questão sensitiva. Depois a gente vai falar só sobre essa questão da inervação da língua, mas ele inerva 2/3 anteriores da língua, a parte sensitiva, beleza? Então, a parte motora dele, a gente vai lembrar basicamente de músculos da mastigação. Eu não me recordo se isso foi cobrado de alguma forma, provavelmente foi no bimestre da cabeça e pescoço, mas só lembrando, é porque os músculos, a parte motora, quem faz na face, é o nervo facial. Aí induz a gente a pensar que aqueles músculos ali, né, o masseter e seus amigos, vão ser inervados pelo facial, mas não, é nervo mandibular.
Fechou? Então a gente tem 3 origens ósseas diferentes. Essa aqui é mais uma aposta minha. Uma das mais fortes até agora. Fechou? Forame oval ali no maxilar. Ou forame redondo do maxilar e forame oval no nosso nervo mandibular. Agora eu vou falar do nosso último nervo dessa aula aqui, porque senão vai ficar muito extensa. Então eu vou dividir ela em duas. Amanhã eu mando a outra parte, que é dos outros 6. Então, mas eu vou terminar agora sobre o nosso último, que é o nervo abducente, beleza? Então, o que a gente tem no nosso nervo abducente? Ele também é o nervo que vai ali para a região do olho, né? Ele vai inervar o reto lateral. Isso é um macetinho que me ajuda. Abducente, eu lembro de abduzir, então levar para longe. Então ele que leva para a parte mais de fora do nosso olho, beleza? É o reto lateral que ele inerva, abducente. E aí é o seguinte, a origem real dele é na ponte, beleza? A origem real dele é na ponte e a origem aparente é no sulco. Olha só, vamos lembrar aqui, ó. Mesencéfalo, né? Ponte e bulbo. A origem aparente dele é no sulco bulbo-pontino. Então, parece que ele está saindo ali entre os dois, tá? Essa é a origem aparente, ó. Vamos ver, esse aqui é o nervo abducente. Então, origem real na ponte e origem aparente nesse sulco. Agora, a origem óssea dele, surpreendentemente diferente de todos os outros, é também na fissura oblíqua superior, beleza? Então, enfim, já ajuda bastante, né? Essa questão das origens ósseas aqui. Vamos lembrar aqui, ó. O sexto, o abducente, tá aqui, passa aqui, fissura oblíqua superior. O oftálmico, que é hidrogênio, passa ali também, que é o ramo V1 do quinto. Então, o quinto e o sexto passando ali. O troclear, que é o quarto, passando ali também. Então, o sexto, uma parte do quinto. O quarto tá passando ali também. E o 3 tá passando ali também. Pronto. Entendeu? Olha o tanto de nervo que já tá passando aí. Tudo origem óssea deles. Beleza? O nervo óptico não, tá? Pode ser cair pegadinha disso aí, não vai cair não. Fechou? Então, só lembrando aqui, lembrar do troclear é uma exceção. Ele é o único nervo que sai dessa região posterior da ponte ali. O primeiro e o segundo, o primeiro nervo eu faria do que é o oftálmico lá, eu faria daria uma atenção especial para ele, tá? Origem óssea ali, lâmina cribiforme ou placa crivosa, né? Lembrar que a origem aparente dele é ali, ó. Olha só, bulbo olfatório. Beleza? E lembrar também que ele não passa pelo tálamo. Bom, eu vou produzir os anques disso aqui. Na verdade, sim, quase pronto eles todos já. Mas eu quero só acertar algumas coisas. Mas eu já vou enviar esse vídeo aqui para vocês. E aí, amanhã eu mando os outros 6 vídeos. Os outros 6 vídeos não, os outros 6 nervos, beleza? A outra parte do vídeo. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem aí para mim. E a gente vai fazer aula disso aqui em breve, fechou? Mas tá aí o conteúdo para vocês revisarem.